Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Você conhece o orientador educacional? Sabe o que ele faz, onde ele atua? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Vou falar sobre orientação educacional e como esse tipo de serviço pode ajudar o seu filho, sua filha, criança ou adolescente a se desenvolverem de forma muito melhor. Vamos lá! Antes, quero te pedir um grande favor, que você se inscreva aqui embaixo no meu canal do YouTube. E se você estiver vendo esse vídeo em algum outro lugar, vai lá conhecer o meu canal, onde eu trago conteúdos sobre educação e desenvolvimento pessoal. Vamos esclarecer uma coisa. Orientador educacional é um serviço dentro da educação. Então, é um serviço que acontece em escolas. Um profissional vai estar lá, chamado orientador educacional, para orientar as crianças, adolescentes, mas também os professores. Porém, nem todas as escolas têm esse profissional. Mesmo que não tenha esse profissional, alguém tem que fazer esse papel de orientador educacional. E muitas vezes é o coordenador pedagógico, é o diretor, é o supervisor que faz esse trabalho. Mas então, o que é que o orientador educacional faz? Basicamente, ele trabalha com relações, conflitos e comportamentos. Ou seja, toda vez que tem algum comportamento que está fugindo do normal, que está tendo alguma situação de conflito e tal, ele entra para ajudar essa criança e esse adolescente e muitas vezes também essa relação do aluno com o professor. Muitas vezes ele é lembrado na escola mais na hora do problema. Então a criança aprontou, leva para a diretoria para conversar com o orientador, leva para o orientador para que o orientador resolva. Mas o orientador também pode fazer um trabalho preventivo, onde ele trabalha questões de comportamento, de valores, de atitudes, para evitar os conflitos. Mas resumindo, o orientador educacional trabalha com relação humana, comportamento e sim com conflitos. Agora que você já sabe o que é que um orientador educacional faz, eu vou falar para vocês o tipo de serviço que eu criei com base nesse serviço que acontece na escola. Como vocês sabem, eu trabalho para mim e crio alguns serviços dentro de educação com base em pedagogia, psicopedagogia e desenvolvimento pessoal. A orientação educacional que eu faço é de forma individualizada, onde eu atendo o aluno ou a aluna, criança ou adolescente que está passando por algum problema que os pais às vezes não conseguem lidar sozinhos, alguma mudança de comportamento. Eu sou mais demandada nessa situação na adolescência, mas sim, também pode acontecer na infância, que os pais não estão sabendo muito bem como lidar, está precisando de uma ajuda profissional ali. É nessa hora que eu entro para ajudar. Só que eu criei esse serviço de forma individualizada. Na escola a gente tem as duas opções. Em algumas situações atende de forma individualizada, em outras ali mais o conjunto. No meu caso eu trabalho de forma individualizada. Esse serviço ele começou presencialmente e agora, com toda essa nova realidade, ele mudou para o online e foi super adaptável e muito bem aceito. Esse atendimento é por hora marcada, ele é pago por sessão e você tem ali aquele horário, 60 minutos, para discutir, conversar, ter uma interação com a criança e o adolescente para entender o que é que está acontecendo. Existem algumas estratégias, algumas metodologias que são aplicadas para a gente entender o que é que está acontecendo e ajudar o aluno a se desenvolver e resolver o problema. A intenção não é que o orientador resolva todos os problemas, pelo menos não a metodologia que eu uso. A intenção é que o orientador oriente e mostre alguns caminhos através de questionamentos, atividades, enfim, para que o próprio aluno consiga resolver seu conflito. Porque eu não acredito que o externo, o mais velho, tenha que resolver todos os problemas do aluno. O aluno tem que aprender a resolver esses problemas. Então, essa é a adaptação que eu faço para ser de forma individualizada e para fazer os meus alunos evoluírem. Bom, e o que é que a gente trabalha na orientação educacional? Eu costumo trabalhar questões relacionadas à aprendizagem, mas principalmente questões relacionadas a valores, formação para cidadania, é formar um cidadão, formar uma pessoa para viver em sociedade da forma mais harmônica e agradável possível. Lógico, conflitos sempre vão acontecer, faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da nossa sociedade. Mas se a gente tem valores bem construídos, se a gente tem um caráter e uma personalidade construída de uma forma segura e eficaz, a gente consegue
evitar ou contornar alguns conflitos. Então, na orientação, a gente trabalha com o conflito que vem do próprio criança, do adolescente, mas também a gente mostra outros caminhos, reflete, ressignifica situações. Então, a gente traz, quando recebe o problema, a gente tenta refletir junto com o aluno para que ele ressignifique, para que ele entenda coisas boas e coisas ruins, porque tudo na vida tem ponto positivo e negativo, mas que ele entenda e aprenda com aquela situação. O foco principal da minha orientação educacional é o desenvolvimento pessoal daquele aluno, para que ele aprenda realmente a lidar com as emoções dele, para que ele aprenda a lidar com os comportamentos dele, mas a gente aplica ali algumas atividades sempre que possível e sempre que houver demanda. Essas atividades, ela é baseada nos meus estudos de pedagogia, psicopedagogia e desenvolvimento pessoal. São coisas que eu estudo e continuo estudando, mas também são coisas que eu muitas vezes experimento em mim, principalmente a parte de desenvolvimento pessoal, coisas que eu experimento no meu dia a dia para melhorar a minha performance, para melhorar como ser humano, eu também aplico com os meus alunos, lógico, só o que dá certo. Uma coisa importante de deixar claro, apesar do orientador educacional trabalhar com relações humanas, ele não é psicólogo, pelo menos na sua maioria eles são pedagogos, mas o orientador educacional é um pedagogo geralmente, e no meu caso eu sou pedagoga e psicopedagoga, e em hipótese nenhuma eu posso substituir um psicólogo. Quando eu vejo que o aluno precisa do psicólogo, eu geralmente encaminho esse aluno para o psicólogo. Mas eu vejo que muita gente confunde, os próprios pais confundem, os alunos confundem e pensa que eu sou psicóloga. Não, eu estudo muita coisa em psicologia, mas minha formação é pedagoga e psicopedagoga. E sempre que um aluno chega até mim, que eu percebo que ele precisa de uma psicóloga, eu faço o encaminhamento. Com a orientação, a gente foca ali em resolver alguns conflitos. E os conflitos podem ser internos ou externos. Exemplo, o aluno pode não estar ali se dando bem com uma pessoa, tá tendo muita briga, tá tendo muito estresse, e aí a gente tenta entender o que é que tá causando aquilo ali, a gente sempre foca na causa. Eu falo isso em psicopedagogia e faço isso também na orientação. A gente foca na causa, o que é que tá causando aquele comportamento, o que é que tá causando aquele conflito. Então pode ser um conflito externo que envolve outras pessoas, outros lugares, né? Mas também pode ser um conflito interno, que acontece muito, principalmente com os adolescentes. Conflito interno, os pensamentos que eles não estão sabendo lidar, sentimentos, emoções que eles não estão sabendo lidar. E quando há necessidade, como eu disse anteriormente, a gente também encaminha para o psicólogo. Mas a gente faz atividades, a gente conversa. É um serviço muito pautado em conversa e aconselhamento, mas também colocando a criança para refletir através de perguntas, através de atividades, através de testes, para que eles compreendam o que está acontecendo e consigam buscar outras alternativas para encontrar a solução. Quando a gente faz essa reflexão, a gente consegue fazer, mesmo que demore, alguns alunos demoram um pouco mais, outros menos, a gente consegue fazer com que eles ressignifiquem experiências, comportamentos e até dificuldade de aprendizagem. Porque às vezes uma dificuldade de aprendizagem não é necessariamente uma dificuldade com o conteúdo. Em si está envolvido ali outras questões que eles não estão sabendo lidar e por isso está impedindo a aprendizagem que ela aconteça como deveria acontecer. E o mais importante, a orientação educacional, ela dá suporte à educação doméstica e à educação escolar. Então, a educação escolar muitas vezes fica ali focada nos conteúdos programáticos, curriculares que tem que ter o foco mesmo. A educação doméstica, ela faz mais essa parte que está um pouco mais relacionada com a educação da orientação educacional, mas nem sempre os pais conseguem sozinhos, precisam da ajuda do profissional. E eu recomendo que, se você precisa dessa ajuda, você procure, porque o profissional estudou para isso e pode te ajudar. E o que eu percebo com os alunos que passam por mim é que eles ficam mais fortes. Então, a gente ajuda eles a entenderem e evoluírem e até amadurecerem. Então, a orientação educacional, ela ajuda as crianças e adolescentes a serem mais fortes, a estarem mais preparadas para a vida. E é um serviço que você pode adaptar à realidade de vocês. Vocês podem fazer semanalmente, quinzenalmente, de acordo com a demanda. Tem gente que procura por causa de um conflito, de uma situação específica, mas às vezes é só para dar um suporte que os pais não estão conseguindo sozinhos.
E tem um detalhe muito importante. Às vezes a criança ou adolescente, ela precisa de um trabalho com um profissional porque ela não está conseguindo se abrir com outra pessoa, com outro familiar. Na orientação, a gente tem algumas estratégias que a gente utiliza para que esse aluno vá se abrindo aos poucos e consiga colocar para fora o que é que ele está sentindo, o que é que ele está passando, o que é que ele está pensando. Isso é muito importante para o desenvolvimento dele e que muitas vezes a gente na família, né, aquela coisa, santo de casa não faz milagre, a gente às vezes não consegue e nem tem a formação necessária para isso. Então eu te convido a conhecer a orientação educacional que pode transformar a vida de seu filho, sua filha, e que eu agora estou oferecendo de forma online e ficaria muito feliz em ter seu filho comigo. É um serviço que é com hora marcada. Os meus alunos matriculados, sejam no reforço escolar ou na plataforma de ensino, têm desconto e que você paga mensalmente um pacote ou individualmente a sessão, da forma que ficar melhor para vocês. Aqui abaixo eu vou colocar todas as informações detalhadas. Será um prazer ter seu filho comigo e, lógico, tem que fazer agendamento, reservar, porque como é com hora marcada, depende aí da agenda. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo ou entre em contato que eu terei o maior prazer em tirar suas dúvidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Beijo, meus amores!